Boa noite, pessoal. Vamos continuar aí nossos laboratórios, né? Aqui de OT. Então, assim, vamos dar continuidade. Eu não sei se vocês estão se dando conta, mas já está acabando o nosso tempo, né? A gente tem essa semana que vem, né? Ainda é uma semana de aula direitinho. E na outra semana já é de prova substitutiva, né? Então, tem essa semana que vem. Na outra já é de prova substitutiva, a partir do dia 6 de julho. Depois já é prova final, né? O ideal é que vocês consigam acabar até a semana que vem, mas quem não conseguir acabar, ainda é possível dar o prazo até a semana de prova substitutiva sem problema nenhum, tá certo? Quem acabar até a semana que vem, melhor, tá livre logo. Bom, então eu estou assumindo que nesse ponto vocês já estão com o ambiente funcionando, né? Você já consegue é, ver os dashboards no Grafana lá de temperatura e umidade. E você já consegue, inclusive, com o MQTT Dash também visualizar a temperatura e umidade momentânea e consegue também controlar o LED no Arduino, né? Então, estou assumindo que isso aí já está resolvido. Quem não tiver com isso resolvido ainda, pode continuar com isso, tá? Tocar o barco. Esse vídeo agora é um vídeo que eu vou falar das instruções para vocês fazerem o próximo passo. Esse passo estou assumindo que já está feito, para quem já tiver feito bem. Para quem não tiver, é hora de pausar esse vídeo que eu estou falando aqui agora e voltar para os anteriores para poder acabar essa parte. E aí, quando acabar essa parte, pegar de novo esse vídeo que eu estou falando agora aqui, né? Porque esse agora a gente vai parar com isso que a gente fez, porque ali a gente já está com um ambiente de OT assim, on-premises, ou seja, em que eu não dependo de nuvem, está tudo na minha máquina, já tudo pronto, né? Eu já tenho um dashboard que eu consigo, pela internet, visualizar umidade e temperatura, ou qualquer outra medida que eu quiser fazer, é só usar sensores diferentes. Já consigo remotamente controlar alguma coisa com Arduino. Eu estou acendendo e apagando o LED, mas podia ligar e desligar um motor, ligar e desligar um eletrodoméstico, depende do atuador que eu use. Ao invés de usar um LED, eu podia usar um relé, podia usar um motor mesmo para poder abrir e fechar uma cortina. Sei lá, podia botar vários outros recursos. O princípio de comunicação é o mesmo do que a gente já fez. Então isso aí já está pronto. A gente já tem um ambientezinho legal. Não depende da nuvem, a gente está botando numa máquina virtual na nuvem, que nem eu falei, só para poder não ter que instalar isso na máquina de vocês e também porque a gente não tem um Raspberry Pi. Mas tudo que a gente fez na máquina virtual na nuvem eu poderia fazer num Raspberry Pi, por exemplo, ou num computadorzinho, se você quiser ter um servidorzinho dedicado para esse tipo de controle. É até bom que não esteja na nuvem, porque a gente não está usando criptografia, né? Então a gente está, apesar de estar usando na nuvem, a gente está fingindo que essa máquina virtual está na máquina da gente, né? Está na casa da gente, na empresa da gente. Então a criptografia não é um problema tão sério quando eu estou falando de uma comunicação interna. Bom, agora o que a gente vai fazer então? Partindo do pressuposto que isso está pronto. A gente vai retomar a nossa infraestrutura na nuvem, que já está praticamente pronta, está quase pronta. Lembra? Só faltava a gente enviar dados do Arduino, né? Então eu estava com praticamente tudo pronto, o ponto de entrada pronto, já mandando para as bases de dados lá, Firebase, para o BigQuery, tinha o Data Studio que eu gerava um dashboard e tal, né? Posso ter várias outras funcionalidades de nuvem que não vem ao caso aqui agora que eu poderia trabalhar, de inteligência artificial, né? De machine learning, não sei o quê, que aí já é um outro curso, né? De machine learning, né? E tal, de data science, né? Ciência de dados. Mas só faltou eu pegar e mandar os dados do meu Arduino para a nuvem, né? Então, gente, é um passo muito pequeno que falta a gente dar. Porque, na verdade, presta atenção, a infraestrutura é muito parecida com o que a gente já tem agora. Né? É menor, mais enxuta, inclusive. A gente agora tem um Arduino. Vamos voltar lá para a nossa infraestrutura toda na nossa máquina virtual que a gente criou lá. A gente tem o Arduino e a gente consegue mandar dados do Arduino para um servidor Mosquito que está instalado na nossa máquina virtual. Esse servidor Mosquito, ele recebe os dados. A gente tem um programinha em Python que consome esses dados e armazena lá na nossa base de dados local, que é o InfluxDB. E aí depois o Grafana consome os dados do InfluxDB e mostra pra gente. Então esse é o fluxo que a gente tem. Agora a gente vai só fazer um desviozinho nesse fluxo. A gente vai usar a mesma máquina virtual, a gente vai continuar recebendo os dados no nosso Mosquito, só que a gente vai ter um Python agora que, em vez de pegar esses dados e armazenar no Influx, ele vai pegar esses dados e mandar para a nuvem. Então a gente vai continuar tendo um cara que é um intermediáriozinho, que recebe os dados
do nosso Arduino. E agora lá tem um Python que manda esses dados para a nuvem. Por que isso? Porque agora ele manda os dados para a nuvem de forma criptografada, usando criptografia. Tá certo? Porque faz sentido que esse servidorzinho esteja local dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa. Né? E aí é sem criptografia. Depois, quando ele mandar via Python lá para a nuvem, ele vai mandar usando criptografia. Né? Usando o certificado lá do Google, a gente vai ver isso agora. Então, pessoal, vamos lá. Vamos acessar a máquina virtual agora e a gente vai fazer um Python novo, na verdade, né? A gente vai fazer um Python, é até parecido com o anterior. O anterior consumia mesmo os dados, né? Ele era um clientezinho MQTT, ele consumia os dados do Mosquito. Só que agora, em vez de armazenar no Influx, ele vai pegar esses dados do Mosquito e vai mandar para a nuvem, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer. Vou acessar aqui aqui abrindo a janela do navegador, vou acessar a minha máquina virtual, né? Então, vamos lá, vamos abrir a máquina virtual aqui. Abrindo a máquina virtual. Tá abrindo. Pronto. Estou conectado aqui na máquina virtual. Né? Lembra então que a gente está fazendo tudo como administrador. Né? Então, vou dar um sudo sumenos para virar administrador. Tá certo? E aqui, ls-l para ver o conteúdo. Aqui eu tenho, ver os arquivos, né? Aqui eu tenho o Grafana que eu instalei, posso até apagá-lo, não preciso mais dele, ele já está instalado. Eu vou apagar aqui, não vou nem apagar não, deixa ele aí. Se quiser apagar é só dar um RM, tá? RM, graf, aí dá um tab aqui, graf, dá tab que ele já apaga. Pronto. Eu tenho dois ali, vou apagar os dois. Pronto, se eu olhar agora só tá o MQTT2DB. Vou deixar esse MQTT2DB porque a gente já fez ele, então tudo bem. Vou criar agora o MQTT, né? Vou criar agora um arquivo de MQTT de Python para mandar os dados para a nuvem. Mas, na verdade, antes de rodar esse Python, eu também vou precisar de algumas dependências, algumas bibliotecas que eu tenho que instalar, né, para me comunicar com o Google, na verdade. Eu já tenho bibliotecas para poder usar o MQTT, a gente instalou o Parro MQTT, não sei se vocês lembram. Se não lembrarem, volta nos vídeos lá que vocês vão ver. A gente instalou um monte de dependência. Agora tem umas dependências adicionais para mexer com criptografia e com isso se comunicar com o Google, né? Se vocês baixarem aí no PDF que tem aí em laboratórios, tem um PDF que é o Laboratório Arduino Nuvem parte 3. A gente tinha mexido no Laboratório Arduino Nuvem parte 1 e parte 2, mas a gente não tinha mexido no Laboratório Arduino parte 3. Né? Laboratório Arduino parte 3, ele tem isso aí, ele tem esses dados, né? Tem essa informação. Então é isso que eu estou seguindo. A única diferença é que no documento o tempo todo ele fala em Raspberry Pi. Só que agora, em vez de Raspberry Pi, a gente está usando um servidor VMware na nuvem, né? Uma VM na nuvem. Então isso aqui, ó, é o que eu tenho que instalar. Eu tenho que dar esses apt-get install aqui. Alguns desses já estão instalados. Então, se eu rodar de novo, estou copiando e vou colar lá. Se eu rodar de novo, não vai ser um problema não, porque essas coisas já estão instaladas lá, então ele vai falar, já está instalado, hein? E não vai ter problema não. Vamos lá então, copiei daqui, né, esses caras que eu tenho que instalar, e vou colar lá, no meu servidor virtual. Ih, rapaz, ficou um monte de apt-get aqui, ele não pegou a linha. Eu vou tirar esses apt-get. Não, o que eu vou fazer? O melhor jeito seria copiar linha por linha, tá? De lá. Ou então, talvez, se eu copiasse antes para um notepad, para cada comando ficar numa linha. Ou então eu apago, que nem eu estou fazendo aqui, ó, todos os apt-get install, para ficar só o nome das bibliotecas uma do lado da outra, que também funciona. Podia ser uma linha só naquele documento, com as bibliotecas uma do lado da outra, que aí ele vai instalar todas elas. Mas para isso eu tenho que apagar todos os apt-get e ficar só o primeiro, né? Porque aí ele vai dar um apt-get install
build essentials, libssl dev e aí por diante. E dou um enter. Ele vai falar que vários já existem, tá vendo? Quero continuar? Quero. Ele vai instalar os que faltam instalar, os que precisavam instalar. Beleza? E ainda tenho mais um ou outro aqui que eu preciso instalar do pip, né? Que aí são bibliotecas do Python. Lá são bibliotecas do sistema, aqui são bibliotecas do Python. O ParroMQTT eu acho que eu já tenho, mas de qualquer forma, vou botar aqui só para ter certeza. Mas eu já tenho, porque senão não estaria funcionando o outro Python que a gente fez, né? Vou copiar ele aqui, é a mesma coisa, tá? Vou tirar o pip install, pip3 install, vou deixar assim, que aí ele vai instalar os 3 que eu preciso. Então, vou deixar pip3 install, pip3, tá? Install ParroMQTT, pyjwt e keep cryptography. O que ele fez? Instalou os dois aí, ó. Ele falou que o ParroMQTT já estava satisfeito, já estava instalado. Os outros ele fez download e instalou direitinho. Então instalou os dois. De biblioteca, agora a gente já está satisfeito. Já está tudo instalado. Tá certo? Bom, então se de biblioteca já está tudo instalado, o que eu preciso agora? Eu preciso agora, eu vou criar uma pastinha chamada Google-IoT para poder botar as coisas todas de comunicação com o Google, não misturar com as outras coisas lá. Não misturar com as outras coisas que a gente já criou. Aquele Python lá, principalmente, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, se vocês olharem aqui, eu estou seguindo o PDF, tá? Mas é bom que eu estou comentando com vocês o que vai fazer. Então, eu vou criar uma pastinha. Esse mkdir é para criar uma pastinha. Vou criar uma pasta dentro de /root chamada Google IoT. E dentro dela uma pasta chamada certs, que eu tenho que baixar os certificados do Google. Eu tenho que baixar porque eu tenho que fazer uso do meu programa tem que fazer uso dos certificados do Google para comunicar com o Google. Então, eu vou criar os certificados. Então, vou fazer o seguinte, vamos ver se vai dar certo. Vou botar lado a lado aqui o documento. Peraí, gente. Vou tentar botar lado a lado aqui o documento e o meu... o documento e a minha máquina virtual para ver se eu consigo agora fazer funcionar. Vamos lá. Pronto. Então tá lá, pessoal. O documento e a máquina virtual. Vou pegar aqui no documento, vou criar um diretório, copiei, vou colar aqui, criei o diretório. Opa! Por que não consegue criar? mkdir -p /root google-iot/certs. Pronto, não sei por que não criou não. Eu acho que talvez o tracinho, quando eu copiei e colei, não veio correto. Sei lá. Agora foi. Criou. Vou dar um cd /root/google-iot. Vou entrar no diretório, né? cd para entrar no diretório. Que eu criei. Ótimo. Estou lá no diretório. E vou baixar os certificados. É esse comando aqui. wget https pki.gug/roots.pen. Esse é o certificado do Google que está criado. Se eu der um ls, eu vou olhar aqui, está o certificado do Google baixado. E agora eu vou criar um certificado para... vou copiar essa aí, OpenSSL aqui. Vou criar um certificado para eu me comunicar com o Google. Olha só, quando eu copio e colo essa linha, tem essa barra invertida aqui.
eu tenho que tirar essa barra invertida daqui, tá? É porque lá ela existe essa barra, a barra invertida ela serve no Linux para indicar que o comando continua na próxima linha. Como eu estou copiando e colando, está ficando tudo na mesma linha, eu tenho que tirar ela, senão vai dar problema. Rodei, ele gerou uma chave, se eu olhar aqui, ó, agora, um certificado chamado iot.pub, que é a minha chave privada. Lembra de chave pública e privada? Essa é a chave pública que eu vou usar para me comunicar com a nuvem. Essa é a chave privada que a nuvem é que eu uso para me comunicar lá com a nuvem, para a nuvem saber que sou eu mesmo. Bom, a gente esse iot.pub aqui, eu vou copiar ele, né, para usar para criar o dispositivo lá no Google Cloud. Então esse iot.pub, eu vou dar aqui um cat, comando cat, ó. Cat é para ver o conteúdo. Vi o conteúdo dele, vou selecionar o arquivo e vou dar um Ctrl C para copiar. Copiei o conteúdo desse arquivo, tá certo? Da minha chave pública. Então agora eu vou lá na nuvem, na minha máquina virtual, lá na nuvem, e vou criar o registro de um dispositivo. Eu vou criar o dispositivo para poder receber os meus dados. É porque é o seguinte, o PubSub, né, que a gente criou, lembra que a gente criou um PubSub que é como se fosse a porta de entrada, né, no IoT Hub lá, com o PubSub. Na verdade, o IoT Hub, ele é a porta de entrada de tudo, de todos os dispositivos na nuvem. Então, para cada dispositivo, eu tenho que criar um registro, eu tenho que registrar esse dispositivo na nuvem. Porque na nuvem eu posso ter entradas desse meu Arduino, eu posso ter de outro Arduino que controle uma outra casa, uma outra parte da minha casa, uma outra parte da minha empresa. Eu posso ter vários dispositivos mandando dados para lá. Então eu tenho que criar vários registros, porque aí cada um deles vai estar associado a um Arduino desses ou outro dispositivo que eu utilize, e aí lá na nuvem eu consigo saber quem mandou. Então eu vou criar um registro para esse aqui agora, para esse meu Arduino, certo? Então como que a gente vai fazer? A gente vai lá na nuvem, vamos lá na nuvem, aqui na nuvem. Eu estou basicamente seguindo, né, o PDF, aquele PDFzinho ali, tá certo? A gente vai então aqui, vou sair da minha VM agora, pelo menos por enquanto, vou lá na nuvem, vou aqui no IoT, cadê? Aqui no IoT Core, tá lá embaixo vocês vão achar IoT Core. Vou lá no IoT Core, vamos lá, aí pronto. E eu vou criar um registro do dispositivo. Então, vou no Google Cloud, IoT, tá? Está falando aqui sobre o custo. Eu vou ativar essa API. Então, mandei ativar a API do IoT Core. Demora um minutinho aí para poder ativar a API. Aí embaixo ele fala de custo, mas é só se eu mandar um volume muito grande de dados que ele começa a cobrar, porque de maneira geral é até de graça. E vou criar aqui um registro. Tá vendo a opção aí? Criar registro do dispositivo? Então eu vou criar um registro de um dispositivo. Vou criar aqui um registro. Cliquei aqui em criar registro. E agora eu vou preencher aí com as propriedades do meu registro, né? Como é que eu vou? Qual vai ser o identificador do meu registro? Vou chamar ele de Arduino 1. Arduino-1, porque depois eu posso ter o Arduino 2, Arduino 3, Arduino 4, tá certo? Posso ter vários outros Arduinos. Onde que esses dados vão ser armazenados, eu vou botar no US Central, né, nos Estados Unidos. Acho que os outros que vocês criaram também estão lá, então fica mais perto, mais fácil. Aqui, um tópico de PubSub. Então eu vou colocar qual o tópico de PubSub que eu vou, para onde eu vou direcionar. A gente tem aqui, ó, o tópico DHT11 que vocês criaram, né? Certo? É o tópico que vocês criaram aqui. Não precisa criar outro tópico para isso. Né? Você já tem um tópico criado lá que vocês já criaram em outras aulas. Né? Aqui tem algumas opções avançadas, né, que eu posso escolher
quais protocolos que vão ser usados para comunicar. Aqui vai ser só o MQTT, eu posso até tirar o HTTP se eu quiser. Se eu não tirar, não tem problema, ele não vai ser usado, né? Bom, depois disso aí, é só isso, né? Não preciso fazer nada aqui a mais. Vou criar. Ele vai criar um registro. Se eu não quisesse botar os tópicos avançados lá e deixar só HTTP, não vai mudar nada. Eu simplesmente não vou usar o HTTP. Eu tenho uma mania um pouco de se eu não vou usar, eu desabilito. Para que eu vou deixar habilitado se eu não vou usar, né? Bom, então agora, se eu clicar aqui em dispositivos, né? Eu vou ter que agora, então, criar um dispositivo. Eu registrei, vou criar um dispositivo. Vou criar um dispositivo aqui. Vou botar o código que eu vou chamar de Arduino 1 também. Para criar o dispositivo. E agora aqui, ó, aí aqui vem um negócio. Agora eu estou criando um dispositivo. Na hora que eu vou criar um dispositivo, eu botei o nome dele, vou colocar a chave aqui. Agora eu tenho que dizer autenticação. Como que eu vou dizer, como é que ele vai saber, né, o IoT Core, quando ele tiver uma comunicação, como ele vai saber que essa comunicação veio desse Arduino? O Arduino não vai se identificar de alguma forma. Então, eu tenho que dizer, ele vai dar um certificado. O certificado é do tipo RS256X509. E aí eu tenho que botar o valor da chave pública desse certificado. Qual é a chave pública? É a que a gente copiou lá. Vamos ver se ainda está aqui. Está aqui, ó. A chave pública que eu copiei lá da... Lembra da máquina lá virtual? O IoT Pub lá? Que eu copiei? Copiei e colei aqui. Está aqui a chave pública lá do meu certificado, para que ele saber que eu sou eu. Posso dar uma data de validade, não vou dar a data de validade. Isso aí é o que vai me amarrar o meu Arduino. Na hora que eu gerei esse certificado lá no Arduino, e aqui eu estou dizendo, ó, esse Arduino 1 é esse cara. Se eu tivesse um outro, ele ia gerar um outro certificado e ia botar, e ele ia saber, né, quem é quem. Então eu estou criando isso aqui. Tem que tomar cuidado com esse formato, RS256X509, que é o formato que foi gerado lá. E pronto. Agora é só eu criar. Vou mandar criar aqui o dispositivo. Criei o dispositivo. Pronto. O dispositivo ele está associado ele está associado àquele registro, né? E o registro está associado àquele tópico DHT11. Então, se eu mandar alguma coisa para esse registro aqui, pela nuvem, ele vai automaticamente lá para aquele tópico lá direitinho. Né? Ele vai poder ir para aquele tópico direitinho. Então, o que eu vou fazer agora? O ambiente já está preparado, então, para receber lá o Google Cloud. Então, eu vou pegar agora simplesmente o que eu tenho que fazer, eu criei um registro do documento. Agora eu tenho que ter algum programinha, alguma coisa, que mande dados para a nuvem do Google, né? Utilizando aquele certificado que eu criei ali. Beleza? Então eu vou criar o programa. O programa, eu vou abrir aqui agora para vocês, que o programa é aquele que está no PDF. No PDF lá que a gente está seguindo, que é o Arduino 3. Então eu posso copiar e colar lá. Eu vou deixar lá no laboratório, na aula de hoje, na verdade, eu vou deixar esse programinha lá, já pronto para vocês. Mas eu acho que ele até tem lá. Mas eu vou deixar ele lá. Acho que ele tem naquele labprogramas.zip. Mas eu vou deixar ele lá para vocês darem uma olhada de qualquer forma. Deixa eu mostrar aqui o programa para vocês. Ele é um programa em Python, né? Então, mesmo que a gente não saiba programar Python, ele tá... Vou mostrar ele para vocês como é que é. E o que eu queria dizer para vocês é que, mesmo que
você não sabe programar em Python, não tem problema, porque na verdade esse funcionamento dele, esse esquema dele aqui funciona com basicamente qualquer projeto que eu quiser com muito poucas adaptações. Então esse é o programinha aqui, ó. É um programinha em Python. Aqui está bem comentado, mas eu vou comentar um pouco mais mesmo assim. Eu estou importando as coisas que eu preciso. Isso aqui é para gerar um token de acesso. É uma chave de acesso lá na nuvem. Então eu preciso desse. Esse é o JSON, não sei o que lá, token. Não me lembro agora. Esse aqui é o cliente MQTT, a biblioteca do cliente MQTT. Aqui eu tenho algumas definições, algumas coisas que eu prefiro, que eu preciso no meu programa. Esse primeiro aqui, esse é onde eu armazenei a chave privada, né, da minha comunicação com a nuvem, a chave que só eu conheço. Aqui é qual algoritmo que eu estou usando, lembra que é o RS256 lá? Era o... Lá na nuvem eu registrei dessa forma, né, RS256. O Root Cert File Path é onde está o certificado do Google, né, que eu baixei do Google. Aqui é o projeto, como é que é o nome do meu projeto lá no nuvem. Cada um vai ter um nome de projeto diferente. O meu aqui não é Faesa IoT, é outro nome, que acho que é Smiling Office, sei lá, depois eu vou pegar lá e vou substituir. Isso então vocês têm que substituir para o nome de projeto de vocês, tá certo? Isso aqui é onde está o projeto de vocês, deve estar no US Central 1, que foi onde a gente colocou. O Registry ID eu não chamei Arduino, eu chamei de Arduino-1 também, né? Então eu podia ter chamado de Arduino, né? Porque depois o Device ID que era Arduino-1. Vocês coloquem aí Arduino-1 também, então. Eu vou ajeitar isso no programinha. Bom, agora o que vocês têm que mudar mesmo é o nome do projeto. Vocês têm que botar o nome do projeto de vocês aí, né? O identificador do projeto de vocês. Como é que a gente sabe qual é o identificador do projeto, né? Se vocês vierem lá aqui na nuvem e der uma olhada aqui no projeto, ó, o meu projeto é esse aqui, o identificador dele, Smiling Office traço 275721, que é o ID aqui, ó, do projeto, certo? Então é só vir aqui em My First Project aqui, ó, só vir aqui e olhar qual é o projeto. Esse aqui é o nome dele, nome bonitão. Esse aqui é o identificador dele, que é o que eu preciso lá. Beleza? Bom, é para eu saber com quem que eu estou me comunicando quando eu estiver me comunicando com a nuvem, né? Aí tá. Aqui eu estou criando um token de autenticação. O token de autenticação, ele tem uma data de expiração, ele tem um tempo, né? Então ele cria um token usando a minha chave, né? Minha chave privada. E aí, ele sendo cifrado com a minha chave privada, vamos lembrar, se eu cifro com a minha chave privada e mando isso para a nuvem conhece a minha chave pública, que eu cadastrei lá. A nuvem vai conseguir decifrar o token e vai ver que fui eu que mandei isso, né? E aí ela vai saber que, então, que fui eu que mandei, porque só pode ter sido eu. Se ela conhece minha chave pública e ela conseguiu decifrar o token, né, ela conseguiu decifrar essa mensagem, é sinal que ela foi cifrada com a minha chave privada. Então, certamente fui eu que cifrei. Então ele consegue saber que é realmente esse Arduino que está mandando. Tá? E o que vem lá dentro? Lá dentro vem o tempo atual. Que horas são agora? O identificador do projeto e tal, e que horas que o token expira, que são 120 minutos. Então, se mesmo que alguém roube um token desse, ele vai usar por 120 minutos, depois ele não vai conseguir usar mais, né? Então, isso aqui é essa biblioteca para gerar esse token, cifrar ele. E aí, depois disso, ele tem aqui o identificador, o Client ID, o identificador do cliente que vai se comunicar, tem que ser sempre nesse formato. Isso aqui é uma string, e o Python usa o seguinte, esse abre e fecha colchete, ele substitui pela primeira opção aqui, ó, dentro desse ponto format aqui, é o Project ID. O identificador do projeto vai aparecer aqui, Faesa IoT, ou no meu caso, Smiling Office, aquele número lá. Então é projects barra, sei que lá, barra location, o GCP location, que vai ser o US Central, sei lá o que, barra registries, que vai ser no meu caso o Arduino 1, barra devices, o Arduino 1. Então ele foi lá no dispositivo Arduino 1. Todo o caminho para isso lá. O tópico MQTT é o barra devices, barra o identificador do dispositivo, device ID aqui, que é o Arduino-1, barra events. Isso é padrão do Google Cloud, tá?
Aí eu vou criar um objeto do cliente MQTT, que não precisa de usuário, mas precisa da senha, que é o token lá. Né? O que ele vai fazer? Quando se conectar, vai dizer que se conectou na nuvem para enviar dados, e sempre que publicar, vai dizer publicou os dados na nuvem. Né? Então isso aqui é só para dizer isso. E aí ele vai utilizar segurança usando o TLS. TLS a gente viu também, se vocês pegarem lá na apresentação nossa de segurança, a gente falou em TLS. É o mecanismo que utiliza certificados, né, para criptografia de mensagem, a mesma criptografia que se usa para comunicação de banco, quando fecha o cadeadinho lá. Então a gente vai usar o certificado do Google para isso. Vai se comunicar com mqtt.googleapis.com na porta 8883. Poderia ser a 443 também. E eu vou me comunicar com o Google via MQTT com segurança. Beleza? Depois tem um negocinho vermelho aqui, por quê? Porque isso aqui é o que eu vou botar temporariamente. Temporariamente, eu vou publicar lá uma temperatura e umidade fixa. Não vou pegar do meu Arduino. Para quê? Para primeiro ver se está funcionando a comunicação do meu cliente Python lá com a nuvem. Se tiver, depois eu vou mudar essa parte vermelha por alguma coisa que vai pegar lá do meu mosquito. Né? Vai pegar o dado do mosquito e mandar para a nuvem. Então, ele vai ficar aqui nesse loop start, vai ficar aqui a vida inteira, publicando essa temperatura de 21,2, umidade 82, vai mandar publicar lá. Beleza? E vai imprimir na tela o que ele publicou. Vai esperar 2 segundos, vai entrar no loop de novo, vai ficar a vida toda publicando isso aqui. Beleza? Vamos ver se eu consigo copiar e colar e executar isso aqui. Vou copiar daqui mesmo, vamos ver se está certo. Vou colar lá na minha VM, né? Vou ficar aqui dentro do diretório Google IoT, dei um cd espaço ponto para voltar um diretório dentro do Google IoT. Vou criar o arquivo que eu vou chamar de eu acho que lá chamava gcloud-iot. Esse gcloud-iot, né? Aqui eu não lembro nem se tinha nano, acho que tinha, né? A gente estava usando nano, não estava? Nano, isso. gcloud-iot.py. Foi esse mesmo nome do programinha, gcloud-iot.py. Bom, vou editar esse cara aqui. Opa! Deixa eu desfazer isso aqui. Como é que eu desfaço? Vou sair, eu não sei, não lembro direito como é que mexe. Eu copiei aqui, mas não funcionou muito não, eu achei. Então vamos copiar de novo. Parece que eu copiei e ele continuou colado lá. Acho que não funcionou muito a cópia não. Vamos lá aqui, vamos copiar. Ctrl C aqui para copiar. E vamos colar aqui. Ah, ele tá copiando tudo na mesma linha. Tá cagando quando eu copio ali. Ah, caramba. Não deu muito certo essa cópia aqui não. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar o programinho. E aí vou copiar e colar lá do Ava, né? Então eu vou baixar aqui do Ava, vocês forem lá no Ava, eu vou deixar na aula de hoje, tá? Mas tá em Lab Programas também. Certo? Vou baixar lá e vou copiar e colar aqui. Espera aí. Então, pessoal, eu copiei lá do arquivo que está disponível no Lab Programas. No labprogramas.zip tem ele. Né? Vou editar aqui agora. Né? Dei um nano nele, que nem eu tinha feito antes. E agora sim o Ctrl V está funcionando. O programa está aqui todo. E aí lembrando que o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que mudar umas coisinhas, né? O que eu vou ter que mudar? Que é a mesma coisa que vocês vão ter que mudar. É o nome do projeto de vocês.
E vou ter que mudar aqui para Arduino -1 também, né? Que eu coloquei. Deixa eu apanhei aqui agora, deixa eu salvar isso. gcloud-iot.py, salvar o Ctrl+O, né? Vou dar um Ctrl+X, Ctrl+X, e vou abrir de novo aqui. Que eu acho que eu consegui cagar o arquivo todo, né? Então, não, vou apagar o arquivo. Eu botei o Nano para vocês, que é mais fácil, mas eu estou muito acostumado com VI. E aí eu acabo dando uns comandos de VI no Nano que eu acho que fazem outra coisa e acabam cagando tudo, né? Mas vou de novo, vou copiar e colar de novo. Colei o programa de novo, sem problema nenhum, tá? Vou mudar aqui o nome do Registry ID aqui para Arduino -1. E o nome do projeto, eu vou colocar o nome do meu projeto que eu vi aqui, que era qual mesmo? Era esse aqui, ó. Smiling Office 275721, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Esse aqui, ó. Smiling Office 275721, beleza? Então vamos agora aqui. Vou copiar isso aqui na frente do project_id, beleza? Isso aí, pronto. Feito isso, eu vou salvar, que é o Ctrl+O, salvar, Ctrl+X para sair, o meu programa está aqui. Eu poderia, teoricamente, rodar Python 3, gcloud-iot, e ele, olha lá, se conectou com a nuvem para enviar dados, publicou o dado na nuvem. Então ele publicou um dado na nuvem. Será que ele publicou esse dado na nuvem? Vamos ver lá se ele realmente publicou esse dado na nuvem, né? Bom, pessoal, eu pulei um pouquinho aqui, dei uma pausa aqui no vídeo, foi só porque eu fui olhar o comando, né? Obviamente a gente vai saber esses comandos todos de cor. Mas se eu quiser ver se a mensagem chegou lá de verdade, vocês podem, a gente fez isso já, tem lá no PDF de vocês. Pode rodar esse comando. Vocês vão aqui no console, né? Que é esse íconezinho que tem o Cloud Shell, né? É esse íconezinho aqui de console que tem quase do lado aqui, né? Tem aqui tem a minha conta, tem essas configurações, aqui do lado tem esse íconezinho do Shell. Clico nele, vai abrir esse Shell, demora um pouquinho para abrir a primeira vez, e dou esse comando aqui, ó, gcloud, que é coisas com a nuvem, pubsub, subscriptions, pull, P-U-L-L, ---auto-ack. Então aqui eu estou vendo o gcloud, estou pegando o pubsub, que é a parte da MQTT, vendo as assinaturas, fazendo um pull, que é pegando as mensagens, né? O pull é puxar as mensagens, baixar as mensagens. Do tópico DHT11. Aí ele vê lá, opa, ó, temperatura 21,2, umidade 82, esse é o identificador da mensagem. E quais são os atributos que foram gerados automaticamente? O Device ID foi o Arduino 1, que veio do Arduino 1 mesmo. O Registry ID Arduino 1 também. Veio do S-Central, esse foi o projeto. Isso aqui é o IoT Core que coloca isso pra gente. Mas, ou seja, minha mensagem chegou 100%. Isso é um passo intermediário. Agora a gente tem que fazer o troço vir do Arduino. Como que eu vou fazer o troço vir do Arduino? Do Arduino para o servidor Mosquito, eu já sei fazer, vocês já fizeram e tal, e está funcionando. Então agora é simplesmente aquele meu programinha Python, ele tem que, ao invés de consumir os dados, quer dizer, não está consumindo dados, desculpa. Ao invés dele pegar e mandar dados estáticos, que aqui é a parte que está em vermelho, ele vai consumir esses dados do cliente MQTT, né, do servidor Mosquito. Ele vai assinar um tópico lá no servidor Mosquito, sempre que chegar alguma coisa ele manda para a nuvem. Que aí eu substituir aquela parte vermelha por essa nova parte aqui, ó, que eu crio um cliente MQTT, eu coloco aqui só dizendo que eu me comuniquei ao MQTT local, né? Que eu vou publicar, que tá, quando eu estou publicando um JSON, qual que eu estou publicando. Aqui é só mensagenzinha de aviso, né? E
E aí o que eu faço é isso aqui, ó. Me conecto no localhost, porque ele vai estar rodando na mesma máquina do Mosquito. E aí o que ele faz? Fica a vida inteira sem fazer nada. Por que sem fazer nada? Esperando. O sleep aqui fica parado por 2 segundos. Por que ele fica sem fazer nada? Porque eu esqueci, eu não pulei isso aqui, mas quando eu me conecto aqui, ó, eu me conecto. Quando eu me conecto, que é no onConnect, ele diz que se conectou e ele assina um tópico que é o faesa barra dados. Mas em vez de faesa barra dados, a gente vai mudar isso aqui. Não vai ser faesa barra dados. Vai ser o que vocês usaram. O nome de vocês barra DHT11, né? Que foi o tópico que vocês estão, para o qual vocês estão publicando. Então vocês botando isso aqui, para vocês barra DHT11, pronto. Ele vai ficar a vida inteira escutando, sempre que chegar alguma coisa ele vai mandar para a nuvem. Beleza? E aí a gente pode testar primeiro com o MQTT Box, depois a gente pode testar com o Arduino mesmo. Então vamos fazer isso aqui agora. Ou seja, vou mudar lá para, em vez de mandar dados estáticos, eu assinar do meu mosquito localmente, e aí pegar esse dado e mandar para a nuvem, que agora eu já sei mandar para a nuvem. Beleza? Vou fazer isso. Esse programinha também está todo lá no lado programas. Ele já com isso aqui mudado, com a parte vermelha mudado. Lá ele chama, chamava gcloud OT, lá ele chama gcloud Arduino, porque está pegando do Arduino, né? Está pegando do mosquito que vem do Arduino. Então eu vou copiar isso lá, vou colar, a gente vai colar junto lá no Python, lá na VM, e vai botar para rodar. Eu vou testar aqui só com o MQTT Box, mas vocês vão depois fazer com o Arduino de verdade mesmo. Por que eu vou fazer só com o MQTT Box? Porque eu não estou com o Arduino aqui nesse momento. Beleza? Então vamos lá, vamos copiar esse código para lá e ver se funciona. Então, pessoal, eu copiei já o novo. O nome do programinha que está lá, né, é Nano que a gente está usando, é o gcloud IoT Arduino.py. Tá? Dá um Ctrl C lá e vou dar um Ctrl V, né, do que eu já copiei. E aí, basicamente, o que eu tenho que mudar? Vamos lá. Eu vou ter que mudar aquilo que eu fiz inicialmente lá, no outro também. Vou ter que mudar, aqui o Registry ID, que agora é Arduino-1, né, Arduino, que eu fiz diferente um pouquinho. E aqui o nome do projeto, que a gente já tinha pegado na vez passada. Vou pegar o nome do projeto de novo aqui, para não ter erro. Vamos ver aqui como é que era o nome do meu projeto. É Smiling Office 275721. Cada um tem um, a gente viu aqui, eu vi no outro, vocês viram como é que a gente fez para pegar. Tá aqui, beleza. E o que eu tenho que fazer, só a única coisa que eu tenho que fazer agora ele já sabe onde publicar direitinho e tal, quando eu me conecto no MQTT local, no mosquito que eu tenho instalado localmente, eu vou assinar o tópico Rafael/DHT, que é onde o meu Arduino está publicando, né? Vocês estão fazendo, está construído já o Arduino para publicar nesse tópico. Na verdade é o nome de cada um aí, né? /DHT. Só isso. Pronto. Vou salvar agora aqui o projeto. Vou salvar o arquivo. E vou executar ele. Só isso, gente. Só isso. Vou rodar aqui gcloud IoT-Arduino. Beleza? Vou botar aqui, olha só. Se conectou no MQTT local, que é o mosquito. Assinou um tópico local, que é lá o Rafael/DHT. Se conectou na nuvem para enviar dados. E não teve erro, se conectou bem na nuvem. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou usar o MQTT Box, como eu não tenho um Arduino aqui, mas é bom vocês fazerem no MQTT Box primeiro, é sempre bom, para publicar no Rafael/DHT. Vou publicar essa temperatura aqui, ó. Vou botar uma temperatura diferente, só para 27,3 graus e umidade de 79,9, sei lá, só para ser diferente. E vou publicar. Opa, publiquei. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Se vocês olharem aqui, aconteceu alguma coisa, ó. Na hora que ele recebeu, ele conectou com a nuvem, publicou o JSON, 27.3, 79.9, publicou os dados na nuvem. Então, parece que os dados foram publicados na nuvem. Será que foram mesmo? Vamos olhar lá na nuvem, né? Vamos lá olhar na nuvem, se os dados estão lá, né? Como é que eu vejo se os dados estão lá?
Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez. Se vocês podem ir no banco de dados de vocês lá, olhar no banco de dados lá se está criado tudo direitinho. Mas o primeiro jeito de olhar é entrar aqui no Cloud Shell, tá certo? Meu Cloud Shell tem que reconectar aqui. Mas entrar aqui no Cloud Shell, demora uns minutinhos para entrar. E rodar aquele comando que a gente rodou, o mesmo comando para ver se eu recebi aquela mensagenzinha lá. Deixa então ele estabelecer aqui a conexão com o Cloud Shell. Vamos lá. E vou rodar o mesmo comando. Setinha para cima para rodar o mesmo comando. É o comando que vai lá no PubSub e ver se tem alguma mensagem no DHT11. Se der tudo certo, eu recebi. Eu publiquei com o MQTT Box, ó lá, e recebi. Podia ser o Arduino publicando. E eu recebi aqui, ó, temperatura 27.3, umidade 79.9. Então, gente, agora é com vocês. Vou acabar o vídeo por aqui. Vocês têm que fazer isso aí. Tem os 2 Pythons estão lá direitinho, mudando os dados que eu falei com vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar. E aí vocês vão fazer isso aí. Publicar na nuvem. O objetivo final é conseguir que o Arduino publique na nuvem. O Arduino mesmo publique na nuvem. E os dados apareçam lá nas bases de dados, né? No BigQuery, vai aparecer lá o histórico, no Firebase vai aparecer o último dado, né? Isso já está tudo configurado, a gente já fez nas aulas anteriores. Beleza? Pessoal, para o final do semestre, para acabar a disciplina, é isso que tem que entregar. Na verdade, são essas duas coisas, né? É o Arduino aparecendo tudo no Grafana e você conseguindo com o MQTT Dash controlar lá o LED e essa parte aqui. Aquilo lá vocês vão fazer um videozinho que nem eu falei com vocês e publicar lá, tem lá indicado no envio de trabalhos. E eu vou criar um envio de trabalhos para vocês publicarem isso aqui. O Arduino conseguindo mandar dados para a nuvem diretamente. Aí vocês façam um videozinho que mostre isso. Mostra o Arduino, mostra de repente lá na VM dizendo que está recebendo, que está publicando na nuvem e o dado chegando na nuvem. Pode fazer com esse Gcloud PubSub aqui, ou então pode mostrar simplesmente lá no Firebase lá que o dado está chegando direitinho. Beleza, pessoal? Por isso é hoje aí, eu vou estar à disposição lá no WhatsApp para vocês verem lá o que precisarem. Abraço aí, agora é com vocês.